Fala pessoal, vamos dar uma olhadinha aí no que o Rizek falou desse jogo entre Flamengo e Bayern de Munique. O Rizek soltou o verbo, falou algumas verdades aí bem interessantes. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que ele falou desse confronto entre Flamengo e Bayern de Munique. Oi Joana, boa tarde Brasil, boa tarde seleção. Trazer algumas reflexões nesse comecinho de programa. Eu estava num almoço com o Juvenal Juvencio, junto com o Cério Xavier Filho, ele era meu chefe à época na revista Placar. E o Juvenal Juvencio, falecido presidente do São Paulo, não sei se o Serginho se lembra desse episódio, a gente conversou com ele sobre os bastidores da vitória do São Paulo sobre o Liverpool 1-0 no Mundial de 2005. E contava o Juvenal, com aquela voz inconfundível, que na véspera do jogo, o Paulo Autuori, treinador campeão do mundo, procurou ele, Juvenal, para conversar sobre o plano de jogo para a partida do dia seguinte, e eu contava o Juvenal Juvencio que o Paulo Autuori falou: cara, esse Liverpool é muito forte, ele é muito diferente de tudo aquilo que a gente enfrenta, né? Eu vou mexer na maneira consagrada desse São Paulo jogar. A gente precisa se adaptar muito ao Liverpool. E aí o Juvenal Juvencio, do alto da sabedoria de um dirigente amador à época, mas que não era o dono do São Paulo, era só o presidente, disse a ele: não faça isso, Paulo. O São Paulo é um castelo de carta muito bem montado. Se você tirar uma, desmonta todo o castelo. Eu digo isso porque a gente jamais vai saber se o Felipe tivesse mudado a maneira de jogar ontem do Flamengo, se ele, por exemplo, perderia demais. Será que se ele adaptasse o time, jogasse mais do meio campo para trás, se entrincheirasse ali atrás, será que teria sido diferente? Jamais saberemos. Como é o mero campo da hipótese, a gente pode especular à vontade o que teria acontecido. A gente sabe o que aconteceu no mundo real, aqui pertinho de mim, no estádio em Miami. E no mundo real, o Flamengo tentou jogar da maneira como costumeiramente faz, só que enfrentou o maior desafio. Desde que o Felipe está dirigindo o clube, o Felipe nunca tinha levado 4 gols de ninguém, mas também nunca tinha enfrentado um time da qualidade do Bayern. Então, assim, o que eu afirmo no mundo de verdade, no mundo que eu vi, é que o torcedor do Flamengo, que lá estava, lotando as arquibancadas desse belíssimo estádio, o mais legal que eu pude ver aqui na Copa do Mundo de Clubes. Terminado o jogo, eu olhei para a arquibancada, foi a minha primeira reação, olhar para a arquibancada, ver os torcedores, e eu vi um sentimento de orgulho pela maneira como o Flamengo tentou enfrentar o Bayern, né? Eu não vou perder muito tempo aqui especulando por que os gigantes europeus são superiores aos nossos, né? Porque isso é chover no molhado, né? O dinheiro explica isso muito facilmente. Então é natural que eles sejam muito superiores a gente, porque eles podem contratar os melhores jogadores do mundo, a gente não. A gente perde os melhores jogadores do mundo e está sempre buscando reposição para isso. Dizer que o Bayern é melhor é chover no molhado, mas falei um pouco de plano de jogo. Faço o gancho, por exemplo, para o Botafogo, que demitiu o seu treinador, segundo a visão do Renato Paiva. Daqui a pouco eu conto para vocês. Eu não tenho ainda o lado do Textor, tenho o ponto de vista do Renato Paiva, por uma interferência na escalação, ou melhor, uma tentativa de interferência na escalação que ele, Paiva, não aceitou. Ele preferiu jogar com a convicção dele. O Botafogo não jogou bem e, por causa disso, o Paiva entende que foi demitido. Eu queria propor um desafio para a gente aqui, já para devolver a bola a vocês, que acho que, jornalisticamente falando, o Seleção de hoje tem um grande desafio. Eu conversei com a nossa equipe antes do programa. A gente não pode fechar o olho para analisar a derrota do Flamengo, né? Quando a gente tem uma partida como a de ontem, a gente se prepara para 2 cenários. Ou uma façanha, uma coisa épica, ganhar de um gigante europeu, que acontece de forma raríssima em jogo eliminatório, né? É muito raro de acontecer, faz tempo que a gente não consegue isso. Em jogo eliminatório, né? O Botafogo ganhou do PSG na primeira fase. Uma façanha, ou avaliar o tamanho da derrota, que é o que a gente está fazendo aqui. E por mais que a gente possa opinar que o Flamengo jogou muito bem, jamais, e agora eu falo com os palmeirenses, eles têm razão, por exemplo, se estarem queixosos de falarem: poxa, mas os caras estão enaltecendo mais a atuação do Flamengo do que a classificação do Palmeiras. Não, palmeirense, não faremos isso. A classificação do Palmeiras, não importa se era contra time brasileiro, africano, asiático, ela é muito importante. O Palmeiras está entre os 8. A gente vai celebrar, avaliar o que foi a atuação do Palmeiras no programa de hoje. Ela é maior do que a atuação do Flamengo, sem dúvida. A gente vai falar muito do único brasileiro que já está nas quartas. E também avaliar o que aconteceu aqui pertinho e a demissão do Paiva, Joana, acho que são os nossos desafios. E projetar o duelo do Fluminense de logo mais, que para mim, na minha opinião,
é mais difícil hoje contra a Inter do que foi ontem para o Flamengo aqui, para você ver o tamanho da montanha que o Renato Gaúcho tem que escalar. Por que eu estou falando isso? O Bayern eliminou a Inter na Liga dos Campeões. O Bayern é melhor que a Inter? Eu acho. A Inter é melhor que o Bayern? Não dá para dizer por causa dos dois jogos. Eu acho que são níveis parecidos, na minha opinião. Parecidos, Inter e Bayern. Mas o Fluminense, ele claramente é abaixo do Flamengo, em termos de jogador, de futebol jogado. O Fluminense está aqui por aquilo que ele fez em 2023, campeão da América. Mas o Cano não é mais o Cano de 23, o Ganso não é mais o Ganso de 23, e o time não joga mais aquele futebol encantador que jogava quando venceu a América e que foi insuficiente para bater o City naquela época. Portanto, se o Fluminense hoje passar pela Inter, vai ser um feito absurdo, porque eu acho que é dificílimo, e tomara que o jogo de logo mais me desminta e o Fluminense possa atropelar os italianos e a gente ter dois times nas quartas, o que para mim já terá sido um resultado espetacular do futebol brasileiro aqui nos Estados Unidos. Pessoal, o que é que vocês acharam aí dessa fala do Rizek? Comenta aqui embaixo. E também não para por aí, tá? O pessoal da ESPN aí, do Sport Center, também trouxe aí a sua análise aí de tudo o que aconteceu nesse jogo, trouxeram aí os seus fatos sobre o time do Flamengo, as suas opiniões desse jogo e muito mais. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. Vimos os personagens então do Flamengo fazendo a análise, claro, Felipe Luiz também. Pedro Ivo Almeida de volta ao Sport Center. É isso, Pedro, a gente estava conversando um pouquinho do gosto que fica para o dia seguinte. Eu queria te ouvir também sobre como os torcedores avaliaram a estratégia do Flamengo para o jogo e a sua opinião, é claro. Tudo bem, Mari? Um beijo para você novamente. Voltamos aqui de um novo ponto aqui de Miami. Vamos ver se um novo sinal de internet também, que não me derrube. O gosto é um gosto amargo, é um gosto de frustração, é um gosto de, poxa, poderia ter tido outro desfecho, mas acho que muito mais, poderia ter tido um outro adversário nas oitavas do que exatamente éramos melhores, tivemos um erro pequeno aqui, acho que o Flamengo respeitou. Esse debate é muito interessante, né, sobre estratégia, como é que tinha que jogar, o que tinha que fazer, e acho, Mari, pela conversa que a gente tem aqui com os torcedores que estavam aqui em Miami, pegando a impressão da turma rubro-negra de Miami, de Orlando no último jogo da primeira fase, da Filadélfia ali nos dois jogos iniciais do torneio, é uma turma que abraçou, é uma turma que defende com unhas e dentes, sim, o Felipe Luiz, o trabalho do Felipe Luiz, o que o Felipe Luiz vende para eles como discurso e também como entrega dentro de campo. Então não tem muito essa sensação de, nossa, tinha que ter feito diferente, professor Pardal quis inventar, se abriu demais, ficou um medinho ali. Acho que a sensação geral daquele medinho, 2-0 logo no início, será que vai ser 5, 7, tudo mais, mas acho que o jogo foi se desenhando e o Flamengo também tentou duelar. Acho que para o público geral, para o público médio, ficou essa sensação de que essa é a cara do Flamengo, não dava para ser mais do que isso contra um Bayern, digo de resultado, mas lá no nosso terreno, lá no nosso quintal, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, com essa cara, com essa entrega, com esse comprometimento, a gente pode ir longe, quem sabe pintar num próximo Mundial de Clubes com o título de Libertadores nesse próximo ciclo. Acho que foi isso que ficou. Não por acaso a festa e até uma certa aceitação do rubro-negro, do flamenguista, com a eliminação de ontem. Nesse debate de estratégia, então, vamos ouvir também, mais uma vez, Felipe Luiz. Ele fala sobre não abrir mão, o tal DNA do Flamengo e por que escolheu essa estratégia para encarar o Bayern de Munique. Jogando dessa forma, estaremos mais próximos de conseguir o nosso objetivo, que é conseguir a vitória. Então, essa é a nossa forma de jogar, independentemente do adversário. E eu acredito que dessa forma que nós jogamos, é a forma que nos aproximou mais de poder vencer esse jogo contra um verdadeiro colosso, um time espetacular, um time que tem todos os méritos e os merecimentos de ter passado de fase, é um time incrível, que foi superior, é superior e nós temos que reconhecer. Tá aí, Maria, a palavra do Felipe Luiz, o tal do colosso, né? Acho que o Felipe citou isso umas 3 ou 4 vezes desde a partida contra o LAFC. Termina aquela partida em Orlando, já se fala de colosso. Os jogadores no discurso falam muito de colosso. Me parece algo bem enraizado ali no grupo do Flamengo. Eliminados por um colosso, o saldo parece ser positivo internamente aqui na delegação rubro-negra, que volta hoje para o Brasil. 9 horas da noite daqui, local, 10 da noite do Brasil. Decola daqui de Miami, rumo ao Galeão, onde pousa por volta de 6h30, 7 horas. Manhã de terça-feira aí no Brasil, Mari. Fica com a gente no papo, a gente tem os números, Pedro, de claro. Flamengo 2, Bayern 4. O Flamengo teve até mais posse, né, o que chama atenção, e a gente vai, obviamente, conversar pela condição do jogo, 12 finalizações contra 8. 4 no alvo pro Bayern, 24 ações na área rival pro Bayern, teve os números melhores, e o Flamengo até tinha alguns gols esperados a mais, o que não aconteceu. Jailson, a estratégia do Flamengo pro jogo foi a melhor?
Putz, se a estratégia foi a melhor, deixa eu pensar direitinho. Então... Tipo, é possível criticar a estratégia do Flamengo? Eu não consigo criticar a estratégia do Filipe Luís porque... Eu já tinha falado antes, ele não ia abrir mão da forma que ele tinha escolhido de jogar com esse time do Flamengo. Ele não ia abrir mão. Eu acho que ali faltou entendimento dos próprios jogadores na hora que o Bayern já tinha encaixado a marcação em cima, sabe? Só que ali também foram 9 minutos, né? E ali já estava 2-0. Mas, não, o Filipe Luís não ia abrir mão da forma de jogar. Eu acho que, na minha visão, eu mudaria no intervalo. Sabe? Mas aí, enfim, sou eu falando daqui, mas eu mudaria no intervalo em relação, por exemplo, ao Arrascaeta, que de costas já estava com um pouco mais de dificuldade de conseguir fazer as jogadas, e ali poderia ser um jogador com a imposição física maior. Mas assim, no estilo de jogo, eu já sabia que ele não ia abrir mão, e eu consigo entender perfeitamente a forma que ele foi jogando, e aí o que eu falo, o Flamengo, eu vou repetir o que eu falei na primeira hora, o Flamengo cometeu os erros nos gols, sim. Mas foram erros provocados pelo Bayern. Condicionados pela marcação que o Bayern fez em cima do Flamengo. Por isso que os erros foram cometidos. Mas, vamos lá, eu fico pensando, eu tô fazendo uma grande terapia com vocês aqui. Porque com o Fernando Diniz, a gente tinha essa mesma cautela. O Fernando Diniz vai ganhar e vai perder de acordo com os ideais dele. E tem gente que vai criticar, tem gente que vai elogiar, mas a gente meio que entendia porque isso é muito enraizado. Agora, se o Renato Paiva tivesse entrado aberto, vou de peito aberto, vou pegar o PSG e tomo um ataque, a gente não estaria quebrando o pau no Renato Paiva aqui? É irresponsável. Por que você vai pra cima contra um time que você sabe que é melhor? Você condiciona, você facilita a derrota. Pra um jogo desse não merece uma estratégia diferente? Como que eu faço uma... Eu te entendo porque, inclusive, me mandaram exatamente essa mesma mensagem. Se fosse com o Diniz, vocês iam estar falando a barbaridade. Enfim, em relação à questão que você comparou do Renato Paiva, do Diniz e do Felipe, eu não acho assim que o Flamengo foi de peito aberto em relação a ir pra cima pressionar, por exemplo. O Flamengo não conseguiu. Eu acho que é simplesmente isso. Ele não mudou a questão da escalação, ele continuou jogando da mesma forma, e eu não acho que tenha sido errado. A única questão para mim seria no intervalo. Isso daí eu mudaria. Mas, enfim, em relação ao Paiva, em relação ao próprio Diniz, o Diniz manteve o mesmo estilo de jogo lá. Eu lembro que eu estava assistindo o jogo, eu ficava desesperado vendo o Manchester City marcando dentro da área do Fluminense. E o Fluminense continuou jogando com o Fábio da mesma forma, tentando sair jogando. Conseguiu sair em algumas. Até conseguiu algumas vezes, mas assim, eu não acho que as duas equipes, né, tenham conseguido, por exemplo, marcar lá em cima. O Fluminense não conseguiu em momento algum. O Flamengo também poucas vezes conseguiu pressionar o Bayern lá em cima. Mas manter a sua identidade, mas de tentar sair nessas horas, para esse tipo de jogo. Eu não acho errado, tá? Mas tudo bem. Eu também não acho, mas aí eu entro num debate moral, assim, um debate competitivo e um debate lúdico. Eu entendo o Filipe Luís não querer mudar o jeito de jogo dele. Mas eu entendo também que o torcedor gostaria de seguir na competição, por mais difícil que ela fosse. Você teria garantia que você passaria? Não. Mas você tinha garantia que você ia ganhar do Bayern? Você morre abraçado com a sua ideia ou você tenta mudar para ter um pouco mais de chance? Esse é o ponto principal, Mari. Ter feito um jogo reativo ou mais pregado na defesa contra o Bayern não significaria nada pro Flamengo, porque o Bayern já cansou de amassar adversários que têm esse comportamento, que se trancam na defesa, e até contra o Benfica, por exemplo, que no segundo tempo, que o Kompany coloca ali mais titulares, que leva o jogo mais a sério, foi um amasso e o jogo, o gol não saiu por uma casualidade. Então o Flamengo ia ficar ali, até pela característica do time, saberia também jogar dessa forma, e a maneira do Filipe Luís já estava consolidada. O torcedor do Flamengo tinha confiança, porque em vários jogos, e jogos grandes, o time respondeu bem, inclusive contra o Chelsea. Então, no lugar do Filipe Luís, também não teria feito diferente. Para mim, a estratégia de jogo foi correta. O que o treinador poderia entregar para o time, ele entregou. E do outro lado, tinha um adversário superior. É preciso reconhecer isso. Mas o principal que o Flamengo precisa fazer agora é um balanço muito positivo da participação no Mundial de Clubes. Eu vejo como uma participação praticamente irretocável do ponto de vista de plano de jogo e trabalho do treinador. O Flamengo jogou bem em todos os jogos,
inclusive contra o Bayern de Munique, dentro das suas possibilidades. Na fase de grupos, jogando dessa maneira, ganhou do Chelsea, um adversário que também pressiona na frente, que tem intensidade. O trabalho do Filipe Luís chamou a atenção de várias partes do mundo, inclusive na Europa, onde ele já é conhecido pela sua carreira como jogador. Então, o Flamengo precisa tirar um saldo positivo e o torcedor rubro-negro precisa valorizar o que o Flamengo fez, porque na minha visão, mesmo tendo sido eliminado nas oitavas, o Flamengo foi o time brasileiro que melhor jogou futebol no Mundial. E jogou com protagonismo, jogou seguindo suas ideias. Deu azar de pegar o Bayern de Munique, mesmo se classificando em primeiro. Então, tudo que o Flamengo poderia fazer, dentro das suas possibilidades e condições, foi feito. Então, eu vejo que fica a lamentação, sim, porque tinha condições de ir mais longe, mas, por outro lado, eu valorizo, não é de se glorificar, porque o título não veio, um clube como o Flamengo sempre compete para ganhar, mas de se valorizar tudo que o Flamengo fez nesse Mundial. A gente tem uma tela também com os números do Bayern que a gente pode colocar aqui na tela para ilustrar melhor o nosso debate, Pedro. Porque vamos dar uma olhada. Olha, do posicionamento médio da equipe alemã, então, no primeiro tempo contra o Flamengo, com os jogadores ali também marcando pressão e concentrando também ali no meio de campo do Flamengo e matando todo mundo, né? Já, jogando pro Pedro, já o Harry Kane atrás do Kimmich. Espetacular. O Marra que pediu isso ontem, inclusive, no Linha. Espetacular o que o Harry Kane faz com os companheiros. Na hora que ele buscou uma do Ayrton Lucas na lateral... Aquilo ali foi um absurdo. Porque aquilo ali, se eu não estou enganado, foi 70 e pouco. E a gente acha o Harry Kane como um jogador lento e o Ayrton Lucas rápido. E o Harry Kane atropelando lá o Ayrton Lucas. Espetacular. E as posses recuperadas que a gente tinha mostrado também no Bayern no campo de ataque, né? Então, já tirando essa bola do Flamengo ali no ataque. É que eu fico com... dividida, Pedro, no sentido de, assim, pra mim, não mudou absolutamente nada do jeito que eu vejo o Flamengo. O Flamengo vai voltar pra América do Sul, ninguém viu essa derrota do Flamengo falando assim, não, eles não são isso tudo, não. Pra mim não muda nada, o Flamengo continua sendo bicho-papão, continua mantendo respeito. Eu fico imaginando, talvez, o que poderia ter sido diferente de história no Mundial, sabe? De, talvez, da estratégia específica pro Mundial pra, talvez, dar uma outra resposta na competição, no sentido de mais... de seguir na competição mesmo, sabe? De ter esse gostinho por um tempo a mais. Mari, eu acho que esse exercício que você faz é interessante, até a primeira pergunta que você joga para os amigos aí no estúdio, mas eu acho que flerta muito com a situação de que o Flamengo foi eliminado por conta de erros dele. O Flamengo não foi eliminado por conta de erros dele, isso para mim é muito simplista. O Flamengo foi eliminado porque do outro lado era o Bayern. Se não fosse um erro forçado por dentro, seria outro tipo de erro. Sabe, se não fosse um erro no escanteio, a gente está falando de Kimmich, a gente está falando de Harry Kane, o Jailson lembrou, né, 70 e tantos minutos tendo que pressionar, o Flamengo fez o Bayern se importar com o jogo até meados de segundo tempo. Se a gente não olhar para o nosso quintal e não entender o tamanho disso, ficar achando que tudo tinha que ganhar do Bayern, por que não ganhou, onde é que errou, o erro está no Flamengo, não, era o Bayern do outro lado. Onde está o ajuste para o Flamengo tentar ir mais longe? Para mim, está fora do alcance dele. Ajuste se o Bayern fizesse o que fez ontem no jogo contra o Benfica, na terceira partida da fase de grupos, que aí não seria o Bayern, seria outro time no cruzamento, o chaveamento seria outro. Aí o papo seria outro. Se a gente estivesse aqui hoje falando que o Flamengo foi derrotado pelo Benfica porque tentou implementar a sua ideia de jogo, que está enraizada ali e executou mal, e o Benfica é um time inferior ou pelo menos igual, aí a gente poderia estar tendo outro papo. Aí foi um lado do Flamengo. Tem muita coisa que fugiu do alcance do Flamengo. O que estava ao alcance do Flamengo, vitória na estreia, ele fez. Se impor contra o Chelsea, muita gente não achava isso, 3 gols virado no segundo tempo, um atropelo no segundo tempo, ele fez. Poderia ter feito aonde? No terceiro jogo? Talvez. Time principal, mas teve que mesclar, o time mesclado que era superior ao Los Angeles FC e não finalizou bem, esbarrou ali na trave e tudo mais, poderia, era dar conta dele, mas seria o mesmo primeiro lugar, seria o mesmo jogo contra o Bayern. Contra o Bayern não estava na mão dele, é isso que as pessoas às vezes acham que estão insistindo numa situação de que o Flamengo, pela sua estratégia, perdeu. Não, qual é a outra estratégia então que daria certo? O Flamengo tem um jeito de jogar. Se ele muda a estratégia, fala, Mari. Não, eu acho que essa conversa, e eu tô aqui, eu não sei nem a minha própria opinião nesse momento, tá? Tô aqui construindo com vocês. Eu acho que as opiniões do Mundial, elas estão muito baseadas com o que a gente vê do que o outro faz. Então, o Botafogo ganhando do PSG pode ter dado até inconscientemente uma confiança pro Flamengo jogar com o Chelsea, ou pra torcida se empolgar contra o Chelsea. Só que se o Botafogo conseguiu parar o PSG, dá para a opinião pública, para o torcedor, que o Flamengo poderia ter montado uma estratégia para também parar o Bayern, entende? Essa associação como se fosse lógica, sabe? Mas aí
Mas aí eu acho que talvez seja até o nosso papel, meu, do Breler e do Jailson, explicar por que não é tão simples quanto parece. Exato. O time do Botafogo, ele não se apresentou contra o PSG pela primeira vez na temporada, ou pela primeira vez desde o ano passado, se defendendo em bloco baixo, esperando o momento certo para sair. Não foi a primeira vez que o Botafogo fez isso. Quando que a gente viu o time do Felipe Luiz se defendendo em bloco baixo, com uma linha de 5, uma linha de 4 e um homem na frente, se defendendo para sair? Então é diferente. O Botafogo, em alguns momentos, foi treinado para isso. E ele pegou um dos momentos de treinamento, uma das ideias de jogo que ele já tinha colocado em prática e colocou em prática contra o PSG. Claro que a gente está sempre olhando para o lado, tanto que a gente vai para o jogo contra o Chelsea, naquela de que será que o Flamengo pode vencer? Porque a gente compara a primeira rodada, boa atuação do Palmeiras contra o Porto, boa atuação do Fluminense contra o Europeu, vitória do Botafogo, aí tem a vitória do Botafogo contra o PSG na véspera, então a gente fica na comparativa, opa, será que o Flamengo também vai vencer o Europeu? E ele vence. Só que o desenho de jogo, a ideia do que o Botafogo já fez várias vezes nos últimos meses é totalmente oposta ao que o Felipe Luiz fez várias vezes nos últimos meses. Felipe Luiz, então, deveria fazer 2 treinos, correndo o risco de ter um time que nunca se defendeu assim, não está preparado para se defender assim. Aí eu acho que o atropelo era maior e o papo aqui seria que o professor Pardal quis mudar tudo que vinha fazendo no último ano só porque era o Bayern. Aí o papo seria outro. Aí talvez eu fosse virar e falar, por que o Felipe fez isso? Se a filosofia dele é outra. Eu ontem, sinceramente, o Abel também estava no 360 com essa questão, e aí eu devolvo para vocês até com uma pergunta, ô Mari, então, tá bom, não tinha que ter sido assim, desse jeito A. Qual era o jeito B, então? Mas que não seja esse, vai se defender em bloco baixo, porque o Flamengo do Felipe Luiz não faz isso. O Felipe Luiz falou desde antes do Mundial. A primeira entrevista dele aqui nos Estados Unidos, ele falou sobre isso. Na segunda também, na terceira também, na quarta também. Os jogadores também falaram sobre isso. Eu em nenhum momento achei que o Flamengo fosse ficar de bloco baixo. Primeira bola do jogo é o Plata, pressionando lá em cima, ponta esquerda. Segunda bola do jogo é o Gerson subindo um pouco mais. O Flamengo deixou muito claro onde ele queria jogar. Só que quando chega com a bola para tentar sair jogando, a tal da pressão colossal. O Bayern induz a bola a sair por dentro para morder 4-5 a Arrascaeta. O Bayern induz o Luiz Araújo a tentar jogar por dentro. O Bayern induz uma série de erros que o Flamengo comete, porque não tem o experimento, não tem o costume. O Arrascaeta vai girar todas as bolas e achar um passe de qualidade no futebol brasileiro e sul-americano. No futebol europeu não é que ele não tenha nível, talvez ele não tenha costume, ele tivesse que ter um pouco mais de enfrentamento para gerar esse costume, gerar esse... Sabe, a gente vai melhorando quando a gente é profissionalmente, quando a gente é testado em alto nível. Se você ficar participando de comentário raso todo dia, se um dia forem te pedir uma opinião mais embasada, você não vai estar preparado. Se você tiver comentário embasado todo dia, por mais que você não seja o melhor, você vai estar um pouco mais preparado para quando te pedirem uma opinião embasada. Então, acho que isso em todas as áreas. Foi o que aconteceu com o Flamengo. E o Felipe é muito feliz quando ele senta e não tenta reinventar a roda. O Bayern é muito superior. São melhores. Perdemos e ponto. Eu acho que esse é talvez o cerne da conversa. O que o Felipe deveria ou poderia, ou aqui a gente com o resultado pronto. Outra coisa é o que esse Flamengo... Se esse Flamengo consegue fazer isso. Esse Flamengo conseguiria ser um time retranqueiro? Entende? Entendi. Eu acho que talvez é isso. Se ele conseguiria. O que eu já tinha te falado antes. Não. Não consegue? Pra mim, não. Pra mim é diferente até do que o Pedro falou. Eu até citei o do Renato Paiva, que tinha sido o exemplo que a gente tinha conversado antes, que o Renato Paiva conseguiria fazer isso, como conseguiu fazer, de colocar os 3 volantes. E a gente também falou aqui que ele não deveria fazer isso contra o Palmeiras. Não é ser engenheiro de obra pronta, mas até a torcida, enfim, até o Textor, né? A gente já viu aí a repercussão do que deu, não gostou. Mas para mim o Flamengo não conseguiria fazer essa questão do bloco baixo. Eu concordo com tudo que o Pedro falou ali. E a única situação que eu levanto é a mesma que a gente já conversou. O Luiz Araújo, por exemplo, ele subiu muito de nível e ele acabou conseguindo lugar no time titular. Né? Automaticamente que ele conseguiu fazer isso, o Felipe Luiz perdeu um Pedro em alto nível que se lesionou e tudo mais, e o Pedro foi caindo de produção. Ele precisava arrumar um lugar no time. O que ele escolheu fazer? O Luiz Araújo, se você for parar para ver, ele tinha que estar no lado do Plata, ao meu ver, tá? E o Arrascaeta fazendo a meia com o Gerson. Só que, na hora de recompor, e aí já tá falando em relação ao jogo contra o Bayern também. Sim. Na verdade, nem só contra o Bayern, né? Na hora da recomposição defensiva, o Arrascaeta ele não consegue marcar. Então, o que ele aproveita e ele faz? Luiz Araújo, vem aqui, você consegue recompor. Você vai jogar aberto junto com o Gerson e ficou como dupla de ataque o Arrascaeta junto com o Plata. O que eu estou falando tudo isso? É a questão do que o Ivo estava trazendo em relação a induzir o time do Flamengo a fazer o que o jogo pelo meio, o que o Company queria. Então, para mim, isso é prova de que o Company estudou também
o time do Flamengo. E ele induziu o Arrascaeta a não ter a diagonal. O Arrascaeta não tinha diagonal, que é o que a gente fala, de pegar a bola na diagonal. Já consegui dar um passe no Wesley aqui do lado direito, eu consegui dar um passe no Plata, no Gerson. Não, porque na hora que o Arrascaeta tentava dominar, o Pamecano já no meio dele, Madeira, Goretzka, que é um tanque de guerra, a mesma coisa. Então, assim, para mim, não foram só falhas, erros individuais. Eu já falei, até o gol contra do Pulgar. A gente vê aqui no futebol brasileiro uma coisa simples, que é a cobrança de escanteio. O Kimmich bateu 3 vezes seguidas o escanteio no mesmo lugar. Então você ali, a defesa do Flamengo, apavorada, querendo tirar a bola no primeiro pau e acaba raspando para dentro do gol. Enfim, aí depois vem os erros sucessivos que foram causados por conta do que o Bayern de Munique é. Eu concordo com o Felipe Luiz, não adianta, você pode tentar argumentar, aí você vai falar de sistema tático, de forma de jogo e tudo mais. Não, gente, o Bayern é superior e foi superior em 2 questões básicas para mim, não só em tudo, mas 2 questões básicas para mim, que é o mental, que é aquele logo no início, que foi quando o Bayern atropelou e encaixotou o Flamengo não conseguiu sair jogando, e tanto que o Rossi chuta a bola no Pulgar, tem aquela questão ali dos caras não conseguirem sair jogando, e fisicamente muito acima. O Pedro Henrique Torre também está com a repercussão no dia seguinte, para saber qual que é o tom do torcedor do Flamengo lá no Rio. Pedro, me conta. Tudo bem, Mari? Um beijo grande pra você, abraço a todos aí, Breno, Jailson, enfim, todo mundo que tá com a gente nesse Sport Center. A gente tá por aqui na Gávea tentando pescar algum torcedor e clima de ressaca, não pode ser diferente, não tá nem um pouco movimentado como estava, por exemplo, na sexta-feira, assim, pertinho do jogo, aquela expectativa. O pessoal tá mais recluso, digamos assim, mais excursões aqui de colégios que sempre acontecem por aqui. Mas o torcedor, de resto, a gente conseguiu pescar aqui um pai e um filho que estavam por aqui, mas com aquele sentimento de que, no fim, apesar da derrota, compreendendo tudo, um sentimento de orgulho, vocês debatendo bastante aí, porque acho que na tônica, ontem acompanhei a partida, estava no Baixo Gávea, enfim, o pessoal por lá, dava muitos rubro-negros, então dava para ter ideia ali de que o sentimento do torcedor no fim é que gostaria que o Flamengo tivesse encarado a partida daquela forma. É mais uma questão cultural de clube mesmo, então cada clube respeitando a sua identidade nesse sentido. Acho que não seria diferente no Flamengo, então é bem essa tônica. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Flamengo que infelizmente não passou para as quartas de finais do Super Mundial de Clubes, mas vem com a bagagem cheia, repleta de grana. E também vem com a repleta, né, saudações aí dos rubro-negros, porque os caras foram para cima, caíram atirando, né, jogaram um futebol que realmente tem que jogar. O futebol do Flamengo é esse, é ofensivo, mas infelizmente, né, o Bayern de Munique é um time a qual você não pode errar na frente dos caras, e os caras findaram errando 4 vezes. Por incrível que pareça, foram 4 erros do Flamengo e aí, infelizmente, o Bayern não perdoou, tá? Mas, assim, o Flamengo vem com uma bagagem cheia de grana, mais de 150 milhões de reais, fora o que tem aí acordado aí com o Wesley e ainda o Gerson, né? Então, o Flamengo vai fazer aí uma bela bagatela, né? E também aí, depois desse Super Mundial, eu acredito que vai ser muito difícil também o Flamengo segurar o Wallace Yan, né? O jogador aí ajudou demais o time do Flamengo. É um cara que está tendo sim visibilidade, está sendo, né, monitorado. Eu acredito que depois desse Super Mundial também o Flamengo vai receber uma proposta aí nessa janela de inverno europeu, né? Mas e aí, o que é que vocês acharam? Qual o seu sentimento aí com o time do Flamengo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!